Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, cola aqui na resenha do Drex, bora lá trazer alguns assuntos aqui para debate, né? Gostaria muito da opinião de vocês sobre os assuntos que a gente vai trazer por aqui, é lógico. Vamos dar aquele pitaco ainda do que repercutiu ontem pós-jogo, não é verdade? São Paulo empatou lá na Colômbia com o Atlético Nacional, um jogo duríssimo, um jogo muito complicado. Quero trazer um ponto aqui bem importante da coletiva do Crespo, né, que me deixou um pouco preocupado, né? Quero saber a opinião de vocês, falar também aí sobre o ato de racismo de muitos torcedores do Atlético e qual vai ser aí a punição, qual vai ser a ordem da Conmebol, né, sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre isso daí também e também dos vazamentos de alguns nomes que foram especulados no São Paulo, que estavam praticamente quase que certos e depois acabaram não dando em nada. Será que foi mais uma cortina de fumaça? Tem uma opinião aqui, uma ideia que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, deixa aquele likezão, fortalece naquele likezão nesse vídeo aqui. A sua inscrição aqui no canal Resenha do Drex é super importante. Lembrando que chegando a 1000 inscritos, estarei presenteando um inscrito aqui desse canal com uma camiseta da loja Manto Tricolor, as camisetas que o Drex usa nos vídeos, nas lives, nos programas, não é verdade? Irei presentear um inscrito aqui do canal. Você pode entrar no site, escolher o tamanho, a cor e qual modelo você quiser que eu mando para sua casa, fechou? Bom, sobe aquele likezão e já agradeço desde já por você estar aqui comigo. E é lógico, peço para você assistir até o final, que é super importante, fechou? Bom, quero começar com o problema que eu acabei percebendo na entrevista do Crespo, né? Só para a gente contextualizar, o São Paulo não jogou tão bem assim ontem lá na Colômbia contra o Atlético Nacional, não é verdade? É um time muito bom, é um time forte fisicamente, um time veloz, né? Que joga com 3 atacantes, forçando bem a barra ali em cima dos nossos 3 atacantes. E é lógico, isso acabou ocasionando um problema sério para o São Paulo. Mas o Crespo, ele acabou fazendo alguns comentários na coletiva de ontem, né, que o time que ele montou e o que foi planejado para o jogo de ontem acabou não dando certo, que foi a falta de criatividade. Ele disse que montou um time para ser agressivo, para ser criativo, e as coisas acabaram não funcionando. Mas a gente sabe que não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, a gente teve muita dificuldade nesse setor criativo, né? No setor de ataque, para ser agressivo ao adversário. Ainda tivemos um jogador a menos, né, no jogo da Copa do Brasil. Dá para relevar um pouco só, porque se você vê o jogo da Copa do Brasil e o jogo de ontem, o São Paulo teve muita dificuldade na parte criativa e na parte de ataque para finalização. Isso é uma coisa que preocupa. Até porque quando a gente vê os jogos no Morumbi, praticamente aí, ou vamos dizer assim, com o time completo, o São Paulo vai muito bem. O São Paulo consegue desenvolver um meio-campo envolvente, toques rápidos, criação e construção de jogadas. Só que nos jogos fora de casa, o São Paulo está tendo muita dificuldade com isso. Então é uma coisa que o Crespo precisa realmente melhorar nesse time do São Paulo, né? Porque o São Paulo também não vai jogar todos os jogos em casa. Vai ter muito jogo fora de casa ainda, e o São Paulo realmente, o Crespo, né, precisa arrumar essa parte, tá? Ele disse que acabou colocando ali o Lucas, o Ferreirinha,
né, jogadores ali no segundo tempo, exatamente para tentar corrigir essa situação, só que acabou não dando muito certo. Porque também depende muito da situação individual de cada atleta. O Ferreirinha entrou, fez uma fumacinha ali, mas não foi tão efetivo. O Lucas a gente viu que não rendeu, praticamente zero dentro de campo. Chegou até a dar uma entrevista falando que estava sentindo dores e tal, mas disse também que são dores que todo atleta tem. Ontem no pós-jogo, lá no canal principal, foi um assunto que a gente acabou comentando bastante, porque o Lucas estava muito diferente, o Lucas estava muito estranho. A gente sabe que ainda precisa de um tempo para ele se readaptar, né? Voltar a ter um condicionamento melhor. Não vai ser do dia para a noite. Mas a gente esperava um pouquinho mais. A gente esperava um pouquinho mais, esperava que o Lucas pudesse ajudar mais dentro de campo, coisa que não aconteceu na partida de ontem. Vamos ver como que vai ser toda essa situação no jogo de volta. Porque com o placar de 0-0 lá na Colômbia, o empate aqui no Morumbi, aí não importa se tem gol ou não, a disputa vai para os pênaltis. E mesmo o Rafael pegando um pênalti decisivo no jogo de ontem na Colômbia, a gente sabe que não é muito a do Rafael ser pegador de pênalti. A gente bota uma fé, a gente acredita, a gente torce muito, mas a gente é realista. Não é sempre que o Rafael vai conseguir pegar pênalti. Ontem ele salvou. Então, qual a melhor estratégia para o próximo jogo, Drex? Que seria na próxima terça-feira? Tem que ganhar o jogo. O Crespo corrigir essa parte criativa, essa parte de ataque. Corrigindo isso, tenho certeza que o São Paulo vai render muito mais dentro de campo, que o São Paulo vai conseguir desenvolver muito mais, envolver o adversário e com isso chegar mais próximo possível de oportunidades para gol. Tendo meio campo criativo e tendo o ataque também que finalize certo, né? Cá entre nós, o camisa 17 tá difícil de engolir. Não tá dando mais. Crespo tem que achar uma alternativa para isso, porque ó, a torcida já tá por aqui com o camisa 17, tá? Quero muito saber da sua opinião, se você assistiu, né, a coletiva do Crespo. Não pudemos fazer ao vivo ontem no pós-jogo, lá no canal principal, até porque a Conmebol tem muita restrição quanto a isso, então a gente acabou não fazendo. Jogo de Campeonato Brasileiro, a gente faz ali durante o pós-jogo a coletiva do Crespo ao vivo e vamos fazer no próximo sábado, que é o jogo contra o Sport, lá em Recife. Jogo complicado, mas a gente traz esse jogo num outro vídeo, tá? Quero muito falar agora sobre essa situação da hostilidade da torcida adversária lá na Colômbia ontem, a torcida do Atlético Nacional. Durante hoje aí, a gente viu vários vídeos, muitos vídeos, de vários torcedores imitando macaco e tal, e a gente sabe que isso é um ato de racismo, né? A Conmebol está analisando várias imagens para trabalhar em algum tipo de punição ao clube do Atlético Nacional, ou então diretamente aos torcedores que acabaram cometendo esse ato. Mas uma coisa também que a gente não pode deixar de falar é a falta de segurança, e parece que os caras fazem até de propósito. Tinha meia dúzia de policiais com uma fita separando a torcida do São Paulo com a torcida do Atlético Nacional ontem no estádio. Absurdo isso. É um absurdo isso. É uma falta de segurança tremenda. Torcedores do São Paulo acabaram sendo feridos. Onde já se viu numa arquibancada de estádio ter garrafa quebrada, ter pedras gigantes
que a torcida tinha a mão ali para poder prejudicar a torcida do São Paulo. Então eu espero de verdade, mas de verdade mesmo, que a Conmebol tome atitudes sérias. A melhor coisa seria punindo o Atlético Nacional com a não vinda de torcedores do time para o jogo de volta, sem torcida do time adversário. O São Paulo também poderia apresentar um memorando, um dossiê, montar uma coisa dessas, apresentar na Conmebol, falar, ó, nós não queremos esse tipo de torcedores aqui no nosso estádio. Não queremos. Mas aí, se a gente for falar da nossa diretoria, da nossa gestão, é pedir muito, né? É pedir muito. A gente sabe que a Conmebol, olha, passa a mão na cabeça de todo mundo. Dificilmente sai uma punição severa referente a isso. E olha que eles fazem campanha e tudo mais. Mas punir real, difícil. Por que não o São Paulo se mexer nessa esfera também? Talvez procurar ali uma defensoria pública para tentar não deixar torcedores do Atlético Nacional virem ao Morumbi na próxima terça-feira. Por que não? Olha que a torcida do São Paulo sofreu lá na Colômbia. Totalmente desnecessário. Na minha opinião, tanto o Conmebol como a nossa gestão, a nossa diretoria, o nosso departamento jurídico, não vão fazer nada, velho. Não vão fazer nada, na boa. Eu gostaria muito que fizesse. Gostaria muito, mas não vão fazer. Então, bem provavelmente, teremos torcida do Atlético Nacional aqui e vamos ver o que vai acontecer. Alguns líderes de torcida já avisaram que vão receber muito bem os torcedores, a hincha do Atlético Nacional. Para não falar outra coisa, né? Vai ser uma situação bem complicada. Também gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa situação, né? E agora quero falar sobre os nomes especulados e depois que acabaram não virando nenhum, agitando a torcida, mas quero deixar minha opinião sobre um assunto aqui, uma ideia do que possa ter acontecido sobre esses assuntos, tá? Antes disso, Loja Manto Tricolor, link no primeiro comentário fixado, conheça a loja, pode também escanear pelo QR Code aí na sua tela, vai diretamente para o site, não é verdade? As camisas que vestem o Drex aqui, que demonstram um verdadeiro sentimento do torcedor tricolor, pagamento super facilitado, fora que o preço da camiseta também é um preço totalmente acessível, paga no Pix, paga no boleto, paga no cartão de crédito em 6 vezes sem juros, com aquela parcelinha pequenininha. Assim você pode levar 1, 2, 3, por que não? A coleção inteira. E lembrando mais uma vez, tá? Com o oferecimento da loja Manto Tricolor, chegando a 1000 inscritos aqui no canal Resenha do Drex, você pode escolher a camiseta que você quiser, que eu mando para casa. Fechou? Então é isso. Parceiraço aí, loja Manto Tricolor. Bom, no começo dessa semana aqui pintou alguns nomes e já estavam até como negociações fechadas e aprovadas de alguns jogadores como reforços aí para o São Paulo para a temporada. Falaram do Igor Rabelo, jogador do Atlético Mineiro que está para rescindir o contrato. Falaram também do Christian Medina, lá do Estudiantes, da Argentina. Falaram agora também do Mailton, jogador que está emprestado para Chapecoense, de um clube russo, lateral direito. E até um goleiro que é também do Atlético Mineiro, que está emprestado para o time do América.
No mesmo dia, praticamente na mesma hora, bum, 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 todos os nomes vazaram. Aí, Fluminense tá para fechar com o Igor Rabelo. O Christian Medina já falaram que é impossível. O lateral direito, Mailton, que tá agora na Chapecoense, também falaram que não tem nada disso. Que o São Paulo tentou e não teve negócio com o clube da Rússia, que é o time que detém os direitos desse jogador. E o nome do goleiro do Atlético Mineiro, que está no América, disseram que vão continuar e dar oportunidades para os goleiros da base do São Paulo, que hoje é o Yang, é o segundo goleiro, tem o Leandro e também tem o João Pedro, que acabou subindo também para o time profissional. Os 4 goleiros, colocando o Rafael como primeiro. Mas o porquê que do nada apareceu todos esses nomes e do nada todos esses nomes também foram descartados? Por que será que aconteceu isso? Por que que apareceu todos esses nomes de uma vez no dia seguinte, praticamente, depois que foi divulgado que o São Paulo vai ter uma reunião na segunda-feira, dia 18, no Conselho Deliberativo, para aprovar um empréstimo de 50 milhões de reais. Uma coisa que acabou repercutindo bastante, a gente tem até vídeo aqui no canal também. Por que será? Saiu a notícia do empréstimo, no dia seguinte surgiu todos esses nomes, e ontem, no dia do jogo, já foi pro ralo já. Já falou que o Igor Rabelo não vem, que fechou com o Fluminense, que o Christian Medina impossível, 14 milhões de euros. O grupo de empresários comprou, colocou no Estudiantes para jogar e para trazer para o São Paulo. O São Paulo teria que ter uma compensação financeira para os empresários, para o grupo de empresários que são dono dele. O problema do lateral direito da Chape aí, que eu já ouvi falar algumas coisas, falou que é horroroso. Que é horroroso. Então você entendeu a cronologia das coisas? Notícia do empréstimo. No dia seguinte, repercutiu bastante. No dia seguinte, vários nomes especulados, não, que vai fechar o Igor Rabelo, tá fechado e tal e tudo mais. Foi pro beleléu. Todos os nomes especulados. Você vê alguém mais falando do tal da reunião para aprovar o empréstimo bancário de 50 milhões? Não, né? É exatamente isso que eles queriam. Exatamente isso que eles queriam. Passar um pano, uma cortina de fumaça para ninguém mais se falar nessa reunião para aprovar esse empréstimo de 50 milhões. Porque o São Paulo vende jogador, arrecada, mas mesmo assim precisa de empréstimo para quê? Olha a situação do clube, meus amigos. Olha a situação que está esse clube. Difícil, hein? Muito difícil. Quero muito saber a sua opinião sobre isso, tá? Eu acho que, na boa, velho, tudo isso daí foi fabricado exatamente para formar aquela neblina, aquela cortina de fumaça, para todo mundo esquecer o tal do empréstimo. Só que a gente não esquece. E a gente vai lembrar sempre aqui. Porque nessa diretoria, a gente sabe que não dá para confiar. E a pergunta que fica é: cadê todo o dinheiro arrecadado com vendas, bilheteria, com tudo? Esse dinheiro não dá para custear o que o São Paulo tem que pagar? Precisa pedir um empréstimo de 50 milhões de reais. Eu não estou falando de 500 reais. Eu não estou falando de 10 mil reais. 50 milhões
de reais. Quero muito saber a sua opinião sobre esse assunto. E na tela final, seguinte, vou deixar QG Tricolor, 9 horas da noite, hoje, lá no canal principal, no Drex Tricolor, e avisar também vocês que já saiu o react da Batalha de Medellín. Já saiu. Tá lá no canal Drex no React, e esses 2 vídeos vão estar aí na tela final para você conferir. Aproveita, já dá aquela inscrição em todos os canais do Drex, ajuda, fortaleça os nossos trabalhos. Fechou? Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Espero você no QG Tricolor ao vivo, hoje, 9 horas da noite, lá no canal principal. Demorou? Tamo junto. Boa noite. É nóis.